chamando o tema de espiritualista, mas poderia também ser reconhecida como ufologia espiritual. Os nomes podem ser muitos: ufologia mística, ufologia esotérica, além da ufologia clássica chamada de ufologia científica, dentre outros. No Brasil atual, algumas importantes instâncias de informação, mesmo as que criaram suas plataformas como tendo uma visão conservadora e inclinadas a uma compreensão ceticista, têm se dividido entre a linha clássica da ciência ufológica e algo novo como o conceito da ufologia espiritualista. Até mesmo segmentos espíritas kardecistas menos ortodoxos têm adotado uma nova posição de pensamento e práticas no que eles chamam de universalismo, e assim tratado a ufologia como parte integrada ao seu trabalho. Veja o que diz um artigo de capa da mais tradicional revista ufológica do Brasil. Escreveu a médica e médium Mônica Medeiros. Veja o resumo, trazendo o tema Ufologia Espiritualista, um novo conceito. O contato com seres das estrelas não é novo e permeia a história de todos os povos que conhecemos. O que é novo para nós é o fato de que este contato não se dá apenas de forma física, mas também energética ou espiritual. Nossos antepassados aceitavam a influência e os conselhos dos deuses como algo normal, mas a nossa civilização materialista ao extremo tem muita dificuldade para lidar com esse fato. Por quê? O universalismo que impõe o estudo da ufologia coloca-nos necessariamente acima de dogmas religiosos. Contudo, convida-nos ao estudo dos mesmos para a ratificação do que sabemos, que este universo é povoado por muitas raças em muitos planetas. Este artigo não versa sobre religião, mas sim sobre um campo em expansão no fenômeno do estudo ufológico. O espiritualista, isso se deve à presença ostensiva de extraterrestres em centros espíritas do Brasil e de outros países, como Portugal, por exemplo. Assim, cresce o interesse pela ufologia e, em progressão geométrica, a necessidade de conhecimento e troca de informações sobre nossos visitantes, que aparentemente já não buscam mais permanecerem ocultos da grande massa humana. Sua manifestação ostensiva em centros espíritas, aliada à mudança na rotina de bloqueios mentais dos abduzidos, naturalmente amplia a formação do consciente coletivo, propiciando um ambiente adequado para um contato em massa que não provoque catástrofes civis. Tudo está dentro de uma planificação para esse momento tão aguardado por nós que estudamos e convivemos com a realidade ufológica. Como sabiamente disse Albert Einstein, a ciência sem religião é manca e a religião sem ciência é cega. Esta é a nossa proposta de estudo aqui, pois que amplia nossos horizontes, que se faz miste para podermos compreender os seres extraplanetários que nos visitam há mais tempo do que a atual raça humana povoa este planeta. Assim escreveu Mônica. Em tempo, aproveito para deixar uma breve ressalva sobre a célebre frase do Einstein. Creio que talvez a tradução literal do pensamento do cientista não fosse exatamente esta tradução, e sim, a ciência sem espiritualidade é manca, e a fé sem ciência é cega. De fato, fomos e continuamos sendo uma única coisa, não importa de onde viemos e manifestamos nossas consciências. De um jeito ou de outro, ninguém foi criado nesta terra. Todos somos ETs, por assim dizer.
isto é, todos vieram das estrelas e tido DNA semeado na Terra como raça humana. E isso é muito difícil para essa civilização compreender, depois de tanto tempo sendo manipulada e informações adulteradas, para se criar verdades baseadas em cima de inverdades, principalmente quando isso foi semeado através de valores religiosos tão arraigados. Cabe aos novos tempos a criação de uma nova massa coletiva de consciência regenerada, capaz de romper progressivamente com esses velhos paradigmas e desconstruir a escuridão imposta ao homem durante milênios. O próprio livro sagrado dos cristãos está cheio de registro de aparições e presença de nossos irmãos de fora da terra, a exemplo de Ezequiel, em capítulo 3, versículo 12 a 15, e capítulo 11, versículo 22 a 25, Atos, capítulo 8, 37, versículo 40, dentre outros. Nossos irmãos estelares, mesmo usando o corpo biológico, são conscientemente multidimensional. Portanto, uma visualização ou contato em nível de percepção tridimensional é algo permitido, podendo ser visto e sentido por uma pessoa e outra não. Um sensitivo com sua pineal expandida poderá interagir com muita facilidade. A comunicação com os grupos estelares a nível sensitivo, por enquanto, ocorre com mais frequência e facilidade entre pessoas que trabalham com curas, até mesmo em centros espíritas. Isto é muito comum, mas quase sempre eles se apresentam em roupagem comum à cultura dos cultos religiosos, para não causar estranheza. Portanto, se apresentam como xamãs, pretos velhos, caboclos, guardiões, médicos, conselheiros e etc. Sensitivos com razoável desenvolvimento e que se colocar à disposição conscientemente para trabalhar diretamente com os grupos estelares e que já consegue ter uma relação energética totalmente imparcial de personificações da cultura humana, consegue ressoar com eles quase que tempo integral. Tudo o que tem a fazer é dar uma espécie de comando através de suas inatas e ou mesmo mediante ativações de portais, deslocando as suas consciências para qualquer lugar do universo em fração de segundos, à velocidade da luz, e participarem de situações desde as mais simples, a exemplo de uma desfragmentação de cura, a uma cirurgia ou impulsão de resgate através de naves espaciais. Tudo é uma questão de disponibilidade espontânea e práticas para que as condições e meios sejam criadas.